a amplitude da expiação. Então, tem uma pergunta na teologia que surge muito entre reformados, não reformados, a teologia da Igreja Católica também. Então, é a ideia de quando Jesus Cristo morreu, ele morreu pelos pecados de todos, todo mundo, ou só os pecados daqueles que iam ser salvos. Então, vou ler aqui nas suas anotações. A questão pode ser colocada da seguinte maneira: quando Cristo morreu, pagou os pecados de toda a raça humana ou só os pecados dos que ele sabia seriam por fim salvos? Então, morreu e salvo são as lacunas para preencher. Então, quero que você dá uma pausa no vídeo e escreve no site ou fala com seu grupo, depende do formato da aula, e vê qual faz mais sentido. Ele morreu pelos pecados de todos, independente de se eles iam aceitar, ou ele morreu pelos pecados que todos que iam ser salvos. Então dá uma pausa, discute e depois volta. Então, algumas passagens bíblicas empregadas para sustentar a concepção reformada. Então, a ideia reformada é que ele morreu pelos pecados dos eleitos. Algumas passagens das Escrituras falam do fato de que Cristo morreu por seu povo. João 10, versículo 11, e também versículo 15, diz: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, se não é ovelha, versículo 15, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, tem aquela ideia. Atos 20, 28 também fala sobre este assunto. Cuidem de vocês mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Então, a ideia do rebanho aqui não fala no final do versículo fala, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, ele comprou. Também Romanos 8:32 fala sobre isso. Passagens bíblicas empregadas para sustentar a concepção não reformada. Seria redenção geral ou expiação ilimitada. Seria João também, interessante, do mesmo evangelho, né? Será que está se contradizendo? João 1:29, que diz, és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também João 3:16, que vocês conhecem, Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele amou o mundo. E também tem em João 6, 51, que fala eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então tem a ideia de dar para todos, dar para todo mundo. Tem alguns
pontos pacíficos e algumas conclusões sobre textos polêmicos. Então, podemos concordar que nem todos serão salvos. Então, nem todo mundo vai ser salvo. A gente sabe disso por muitos outros trechos. Então, é correto, número 2, é correto que se ofereça gratuitamente o evangelho a todas as pessoas. Então, quem quer receber, pode receber salvação. Você pode falar com qualquer coisa, qualquer pessoa, que eles podem ser salvos. Se eles se arrependem pelos seus pecados e coloquem a sua confiança, a sua fé em Cristo, serão salvos. Então, isso é oferecido gratuitamente. Um, o evangelho é estendido em boa fé para todas as pessoas. Então, a gente concorda com as duas opiniões concordam com isso. Todos concordam que a própria morte de Cristo, por ser ele o infinito Filho de Deus, possui mérito infinito, sendo em si suficiente para pagar a penalidade dos pecados dos muitos ou dos pecados que o Pai e o Filho decretaram. A questão não está nos méritos intrínsecos dos sofrimentos e da morte de Cristo, mas no número de pessoas pelas quais o Pai e o Filho entenderam, no momento da morte de Cristo, que sua morte seria pagamento suficiente. Mas com a expiação geral, se Jesus pagou pelos pecados deles, por que eles têm que pagar de novo? Então, não sei se faz sentido para você, na sua mente, mas digamos que ele pagou pelos pecados do mundo. Mas por que pessoas têm que ir para o inferno para sofrer pelos pecados? Se Jesus já pagou por eles. Simplesmente não faz sentido. Então, será que você tem a pergunta? Será que você pode chegar para uma pessoa na rua e dizer Jesus morreu pelos seus pecados? É interessante pensar sobre isso. Então, pode ser para qualquer pessoa, né? Aquela pessoa pode ser salva, mas se rejeita. Então, tem essa perspectiva. Agora, eu tenho uma frase que eu gosto, eu vou chegar a isso. Primeiramente, vou ler número 4. Provavelmente não tem tanta diferença nos dois lados quando começa a listar todas as crenças comuns sobre as implicações desta doutrina. Então, não é importante, mas não é tão importante. Tipo, não vale perder a fé, né? Mas meu tio, que é pastor, ele me deu uma frase faz tempão que eu gostei, que meio reconcilia os dois pontos de vista. Diz, a expiação está disponível para todos, mas efetiva só para os eleitos. Então, está para todos. Todos podem receber, mas só foi efetivo, não, só vale para aqueles que recebem, para os eleitos. Então, eu acho com isso que pode ter reconciliação entre esses dois pensamentos. Mas ainda tem muitos que estão bem rígidos, né? Tem que ser assim. Para mim é os dois. Sim, ele morreu por todos. Todos aqueles que vêm a Deus podem ser chamados os filhos de Deus. Mas aqueles que não vêm não vão receber as consequências, ou no caso, a redenção. Então é isso.